Já pensou em andar por ruas desertas, onde o silêncio é tão profundo que até o som dos seus passos ecoa de forma assustadora? Onde casas, antes cheias de vida, agora abrigam apenas vento e poeira? Preparem o café, apaguem as luzes e aumentem o volume, porque estas são as 10 cidades fantasmas mais assustadoras e incríveis do mundo. Apertem os cintos, porque essa viagem vai ser de arrepiar. Nossa primeira parada nos leva à Ucrânia, à sombra do que antes era a usina nuclear de Chernobyl. Pripyat, uma cidade que um dia vibrou com a promessa de um futuro brilhante, agora está congelada no tempo, um lembrete assustador do desastre. Era 26 de abril de 1986, um dia aparentemente normal, quando a explosão na usina lançou uma nuvem invisível de terror sobre a região. A ordem de evacuação veio tarde demais, e em poucas horas, Pripyat se tornou uma cidade fantasma. Hoje, os prédios de apartamentos, o parque de diversões com sua roda gigante enferrujada, os hospitais com macas vazias, tudo sussurra histórias de um passado interrompido. A natureza, lentamente, começa a recuperar o espaço, mas a sensação de que algo terrível aconteceu ainda paira no ar. Nossa próxima parada nos leva aos Estados Unidos, para conhecer Centralia, uma cidade assombrada por um inimigo invisível e implacável: o fogo. Imaginem o cheiro constante de enxofre, o chão quente sob seus pés, a fumaça saindo das rachaduras no asfalto. Um incêndio subterrâneo em uma mina de carvão, iniciado em 1962, transforma a cidade em um inferno lento há mais de 6 décadas. A maioria dos moradores fugiu, deixando para trás suas casas e histórias. Agora, ruas vazias e casas desertas são lentamente consumidas pelo fogo subterrâneo, um lembrete assustador da fúria silenciosa que arde sob nossos pés. Preparem-se, porque nossa jornada agora nos leva para um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Em Oradour-sur-Glane, na França, o tempo parou em um fatídico dia de junho de 1944. Imaginem a pacata vida na França ocupada pelos nazistas, até que, em um único dia, essa paz é destroçada por um ato de brutalidade inimaginável. Uma companhia da SS, a elite nazista, cerca a pequena vila. Homens são separados de suas famílias, levados para celeiros e executados a sangue frio. Mulheres e crianças são trancadas na igreja local, que é incendiada. Após a guerra, o governo francês decide manter as ruínas intactas, como um memorial permanente à tragédia e um lembrete brutal do horror que a guerra pode gerar. Nossa próxima parada nos leva ao coração do deserto da Namíbia, onde visitaremos Kolmanskop, uma cidade fantasma engolida pela areia do tempo. No início do século XX, a descoberta de diamantes transformou essa região inóspita em um oásis de riqueza e opulência. Mas, como um castelo de areia, a riqueza de Kolmanskop desapareceu quando os diamantes se esgotaram. Abandonada às intempéries do deserto, a cidade foi lentamente tomada pela areia. Hoje, as casas outrora luxuosas estão com cômodos inteiros soterrados, o vento uiva pelos corredores vazios e a areia, implacável, continua a avançar. Da África, viajamos para a Itália, onde visitaremos Craco, uma cidade fantasma dramaticamente situada no topo de um penhasco. Imaginem, uma cidade medieval com ruas estreitas, igrejas antigas e um castelo imponente, tudo empoleirado precariamente à beira de um abismo. Ao longo dos séculos, a cidade foi assolada por terremotos, deslizamentos de terra e má gestão dos recursos naturais, que tornaram o solo instável. As pessoas começaram a abandonar Craco em busca de segurança, até que, em 1963, um deslizamento de terra devastador forçou a evacuação completa. Hoje,
As ruínas de Krakow permanecem como um lembrete fantasmagórico do poder da natureza e da fragilidade da vida humana. Nossa próxima parada nos leva a um lugar onde a fúria da natureza se fez sentir de forma devastadora. Plymouth, na ilha caribenha de Montserrat, era um paraíso tropical até 1995, quando o vulcão Soufrière Hills, adormecido por séculos, despertou com fúria. A erupção vulcânica transformou Plymouth em um inferno. A cidade foi evacuada, mas não antes que a maioria de seus edifícios fosse destruída ou soterrada por cinzas e lama. Hoje, Plymouth é uma cidade fantasma congelada no tempo, um lembrete assustador do poder destrutivo da natureza. Preparem-se para uma viagem a um dos lugares mais assustadores e fascinantes do planeta. Nossa próxima parada é Hashima, no Japão, uma ilha que já foi um símbolo de prosperidade e hoje é um esqueleto de concreto assombrando o mar do Japão. No início do século XX, Hashima era um centro de mineração de carvão, com prédios de apartamentos lotados de trabalhadores e suas famílias. Mas, como acontece com muitas cidades dependentes de um único recurso, o destino de Hashima foi selado quando o carvão começou a acabar. Quase da noite para o dia, a ilha foi abandonada, deixando para trás um complexo labiríntico de edifícios em ruínas, corredores escuros e vazios e uma atmosfera pesada de mistério. Nossa próxima parada nos leva de volta aos Estados Unidos para uma viagem no tempo ao Velho Oeste. Bode, na Califórnia, é uma das cidades fantasmas mais bem preservadas do mundo. Um testemunho da era da corrida do ouro e de seu declínio inevitável. No final do século XIX, Bode era uma cidade vibrante, com saloons, hotéis, lojas e, claro, minas de ouro por toda parte. Mas quando a febre do ouro passou, Bode se tornou uma cidade fantasma. Hoje, suas ruas desertas, casas vazias e lojas com prateleiras empoeiradas permanecem como um lembrete de um tempo mais selvagem e implacável. Do Velho Oeste americano, viajamos para o deserto chileno, onde visitaremos Humberstone, uma cidade fantasma que nos lembra o preço alto do progresso. No final do século XIX, Humberstone era um centro movimentado de extração de salitre, um ingrediente essencial para fertilizantes. Mas o destino de Humberstone estava ligado a uma invenção, o salitre sintético. Com a queda da demanda por salitre natural, a cidade foi abandonada, deixando para trás um conjunto de edifícios em ruínas, testemunhas silenciosas de um passado de trabalho duro e sonhos desfeitos. E chegamos ao fim da nossa jornada com a cidade fantasma mais assustadora de todas, Poveglia, na Itália. Localizada em uma ilha na Lagoa Veneziana, Poveglia tem uma história macabra que arrepia até os mais céticos. Durante a Peste Negra, no século XIV, Poveglia foi usada como área de quarentena, onde milhares de pessoas infectadas foram enviadas para morrer. Séculos depois, a ilha se tornou um hospital psiquiátrico, onde, segundo relatos, experimentos médicos cruéis eram realizados. Dizem que as almas torturadas ainda assombram a ilha, e histórias de atividades paranormais são comuns. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelas cidades fantasmas mais assustadoras do mundo. Mas e aí? Qual dessas cidades fantasmas te deixou mais arrepiado? Você teria coragem de visitar algum desses lugares? Compartilhe suas respostas nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais aventuras.